Bom dia, meus amigos. Hoje, dia 2 de fevereiro, domingo, falaremos sobre o tema O homem é o que a sua alma imagina ser. Parte de um texto de Provérbios 23:7. Vamos lá? Mas vamos iniciar com o texto de Romanos 10:4. Já falei sobre ele aqui. Se esse texto fosse traduzido para o português corretamente, livraria muitos religiosos da famosa justiça própria que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Pois a palavra aí nesse texto, fim, é telos, tá? Não é escato de fim, de acabar. Bom, é telos, que significa propósito, finalidade. Ou seja, o propósito da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não está escrito assim, o escato da lei é Cristo. Está entendendo? Então, enfim, Jesus cumpriu toda a lei. Logo, não precisamos de carga alguma. E quem vive por Cristo o, sabe o que deve ser feito, em virtude do que foi feito por ele. Não é uma vaquinha de presépio, tá? E nem um drone comandado por mãos humanas. Em Romanos 10:4 diz que eu acabei de falar. Porque o fim da lei é Cristo, o telos da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Entendeu? Como imaginas em tua alma, assim ele é. É o tema, Provérbios 23:7. Isso é o homem, é aquilo que ele pensa. O que ele pensa, acabou. Ou assim pensa e ele é. Daí, deixar as coisas bem esclarecidas é fundamental. O combinado não sai caro, tá? Se você fica colocando caraminhola na cabeça, você vai ser aquilo que está colocando na sua cabeça. Por isso, comece a pensar nas coisas do alto, tá? Não se envolva com as coisas que você vê, porque elas são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Isso é um mistério. Tem de entender isso, tá? Não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo, tá? Vamos ficar atento a isso. A beleza e a bênção eterna não provém do formato externo do ser humano, mas do Deus que tudo fez. Em Salmo 45:2 diz: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Bênção, né? Só quem já passou por dores físicas, emocionais, pode olhar para as mãos de quem tudo pode reverter. Essas mãos podem massacrar, tá? Mas podem refazer tudo de novo. Então, confie. Salmo 123:2 diz: Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Entendeu até aqui, né? O governo do mal não está dividido, tá? Pelo contrário, ele mantém sua organização.
há milhares de anos. Eles não têm face, é difícil reconhecê-los. E eles fazem questão de não aparecer, mas fazem. Jesus se refere a ele como um exemplo hipotético. Se Satanás se levanta contra si mesmo, o que vai dar? Né? Marcos 3:26, ele falou o quê? Repare, se, segundo Davi, nossa união está no sacerdócio, Salmo 133, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Sim, o sacerdócio de Cristo na cruz não saia da cruz. Eu quero fazer só uma referência a esse texto do Salmo 133, que às vezes as pessoas leem esse salmo e não conseguem imaginar o que está acontecendo aqui. Quando Davi escreve esse salmo, ele fala assim, como o óleo que desce na barba de Arão. Você sabe qual é a distância em anos de Arão para Davi? Imagina um número aí, grande. 1000 anos. Repara que mesmo passando 1000 anos, ele estava ali, ó, lembrando de um texto de 1000 anos atrás. O Brasil tem 500 e poucos anos. Você lembra das coisas lá de trás? Não lembra nada, percebeu? E olha quanta tecnologia nós temos. E Davi estava percebendo nesse salmo aí que as tribos, entendeu? Já estavam se dividindo, a monarquia ia dar para trás, entendeu? Depois com seu filho. E não deu outra. Mas ele falou que a comunhão, a base, entendeu? Estava aí, ó, na unção do sacerdócio. O sacerdócio é Cristo. Amém? Então vamos lá. Sacerdócio de Cristo na cruz. Não saia da cruz. Marcos 3:23 diz: então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Ou seja, vai se dividir o reino. Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. E lembre-se, o homem é a sua, ele é a sua alma que ele imagina ser. Você pensa e fica batendo naquela tecla ali, você vai reverberar isso. Então está na hora de mudar. Comece esse domingo fazendo isso em nome de Jesus. Amém.